O ministro Edson Fachin acaba de tomar uma decisão monocrática que anula todas as condenações do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Esse vídeo é uma revolta de milhões de brasileiros e o tom dele vai ser um pouquinho elevado, porque o que acontece no nosso país hoje não é nem um tapa na cara da sociedade, é uma voadora na cara da sociedade, é um desrespeito com o brasileiro que luta por justiça nesse país. Ele simplesmente anulou e considerou incompetente a Corte de Curitiba. A Corte de Curitiba não é o juiz Sérgio Moro. A Corte de Curitiba também são os desembargadores que decidiram pela prisão em segunda instância. Nós não estamos falando de um processo em primeira instância. Nós estamos falando de um processo que foi concluída a condenação em duas instâncias. E o que acontece agora? O Lula está inocentado? Não. Mas o caso volta para a primeira instância da Corte do Distrito Federal, o que significa que Lula mais uma vez está elegível para concorrer a qualquer eleição e não deverá cumprir os 8 anos que a lei da ficha limpa determina. Ou seja, em 2022, ele pode e provavelmente sairá candidato à presidência pelo PT. Mas aí você me pergunta, eu sei os casos que o Lula foi condenado? Sei. Triplex, sítio e as doações pelo Instituto. E eu consigo listar mais alguns aqui, são muitos e eu não vou ficar falando, senão vai ser uma duração muito grande. Eu vou ficar aqui falando por 5, 6 minutos, mas vamos citar alguns aí. Escândalo do Mensalão, 200 milhões em desvios, 2005. Escândalo da Game Corp, 111 milhões para o Lulinha. Escândalo da refinaria de Passadina, prejuízo de 3 bilhões. Escândalo dos aloprados, vamos continuar. Escândalo do Corinthians, da Arena Itaquerão lá, vocês sabem o que aconteceu. BNDES, as doações suspeitas e as obras suspeitas feitas em outros países. Caso dos cartões corporativos, refinaria Abreu e Lima, 90 milhões em propinas. Propina na compra de submarinos e helicópteros franceses. Isso são de vários anos, tá? Estou variando de 2006 até 2014, inclusive eu estou incluindo casos que era já no governo Dilma e ele estava envolvido. Caso do Palocci, escândalo nos Ministérios do Turismo, Esporte e do Trabalho, Operação Porto Seguro, prisão da cúpula do PT, 1 bilhão em fraude de licitações. Eu estou falando de diversos crimes, mas os 3 que ele estava condenado, os 3 que já estavam em investigação, sítio, triplex e as doações feitas para o Instituto Lula, que são muito suspeitas, que partiam de contratos superfaturados, que partiam de contratos mal feitos e que tinham propina, que tinham caixa 2. Mas agora eu vou chegar para a parte mais séria desse vídeo. Eu estou falando com você, esse vídeo aqui não se trata de apoiar ou não apoiar o presidente Bolsonaro. Eu não estou entrando nesse mérito. Esse vídeo se trata sobre justiça. E que milhões de brasileiros, centenas de milhões de brasileiros exigem a justiça no nosso país. Um condenado, eu estou falando de um condenado em 2 instâncias, foi considerado total incompetência no julgamento pelo ministro Fachin por uma decisão monocrática. E esse bandido que saqueou os cofres públicos e os valores giram em torno de 800 bilhões de reais está elegível para 2022. É uma voadora na cara de cada brasileiro de bem que luta para pagar seus impostos e esses impostos foram para o bolso desse bandido e sua cúpula do Partido dos Trabalhadores. É um absurdo o que acontece no nosso país hoje. E infelizmente aquela frase que muitos gostam de dizer faz sentido. No Brasil, ser bandido compensa. É muito triste falar isso, mas com uma justiça que simplesmente se ajoelha, eu estou falando de uma Suprema Corte se ajoelhando para um analfabeto que saqueou o nosso país. Se a justiça se ajoelha para um analfabeto, eu não sei mais o que pode acontecer no nosso país. O Supremo Tribunal Federal age mais uma vez politicamente. Eu não estou aqui defendendo prisão, não estou aqui defendendo fechamento nenhum de Suprema Corte. Eu estou aqui simplesmente defendendo que esses ministros que agem de maneira inconstitucional e contra os trâmites legais do nosso país, eles sim sofram um impeachment e que os senadores pautem um impeachment, principalmente o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. É revoltante o que acontece no nosso país. Nós não podemos aceitar mais. Do que adianta fazer panelaço que as pessoas estão pedindo agora 8, 8 e meia? O que adianta é irmos às ruas, é organizar uma mega manifestação domingo. Não se trata de pauta pró ou contra governo. Se trata da pauta de justiça do nosso país. Se trata da pauta do justo no nosso país, onde um bandido que saqueou quase 1 trilhão de reais dos cofres públicos terá o direito de concorrer. O que acontece no nosso país hoje é revoltante e absurdo, mas mostra tudo aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo. Infelizmente, os bandidos, eles vêm sofrendo um tratamento muito bom. Infelizmente, a justiça vem passando pano, e eu não gosto nem desse termo, ela vem passando
pano para os bandidos do nosso país. Aí você me pergunta, Bernardo, mas vai para a Corte do Distrito Federal. O trâmite judicial no nosso país é longo, é demorado. Eu te garanto que esse processo vai durar de 3 a 4 anos. Ou seja, em 2022, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva vai poder concorrer e muito provavelmente será o candidato do PT. Eu acho que o Bolsonaro ganha do Lula? Sim, eu acho. Mas eu não estou aqui tratando que seria um cenário positivo para o Bolsonaro, porque ia polarizar. Eu estou tratando de justiça. Eu quero que as pessoas que têm direito de concorrer, concorram. E aquelas que roubaram, que saquearam o nosso país, não tenham esse direito adquirido. É um absurdo o que acontece no nosso país hoje. Em outros lugares do mundo, sabe o que acontece com o corrupto? É morto. Fica em prisão, de prisão perpétua, não sai da cadeia nunca mais. No nosso país, ele é abraçado pela justiça e é liberado para concorrer mais uma vez, para saquear muito mais do que já saqueou na história da história do nosso país. Nós estamos falando de uma justiça que nós exigimos como brasileiros de bem. E chegou a hora de agir. Não adianta ficar no seu sofá postando hashtag, postando revoltinha, isso ou aquilo. Chegou a hora de ir para a rua. Então eu acho que é hora de não só apoiadores do presidente, mas que não sejam apoiadores também. Tem que ser pauta única e tem que acontecer nesse domingo. Uma mega manifestação que seja nacional, eu não estou falando só de Brasília, eu não estou falando só de grandes cidades, que seja nacional contra essa decisão monocrática e absurda no nosso país. É revoltante, é complicado e é muito triste vir dar uma notícia dessas para vocês. Porque num país democrático que respeita o dinheiro público, isso nunca teria acontecido. Mas infelizmente no Brasil tudo acontece diferente e muito por conta de decisões monocráticas que não respeitam os trâmites legais e que principalmente não respeitam os trâmites da democracia do nosso país. Parece, e mais uma vez eu vou destacar isso, a frase nunca fez tanto sentido. Ser bandido no nosso país, infelizmente, compensa. 800 bilhões saqueados e esse cachaceiro vai concorrer novamente. Me desculpa pelo tom do vídeo, foi um pouquinho mais elevado, mas eu tentei explicar da melhor maneira para vocês. Eu estou revoltado, isso não pode acontecer e chegou a hora de agir. Vá às ruas. Panelaço não adianta nada, carreata não adianta nada. Vá às ruas e manifeste. Vamos lotar, como lotamos a Avenida Paulista em 2016 pelo impeachment daquele incompetente ex-presidente. Vamos lotar a Praça da Liberdade como nós fizemos em 2016 pedindo o impeachment daquele incompetente. Chegou a hora de lotar as ruas do nosso país contra esse absurdo que está acontecendo. E detalhe, tá pessoal? Detalhe. Todos os principais juristas do nosso país estão se opondo a isso. Uma decisão monocrática que não foi analisada em plenário e, infelizmente, um condenado ganha o seu direito de concorrer novamente. A lei é fraca, a lei protege bandido e não pode continuar assim. Vamos às ruas, pessoal, eu conto com vocês, não adianta ficar só fazendo panelaço. Eu tô aqui representando milhões que estão com esse mesmo sentimento que o meu, que já me enviaram mensagem. Então, se puder compartilhar o vídeo, eu vou agradecer muito. Eu não tô aqui para pedir like, não tô aqui para pedir comentário. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se não gostou, não precisa compartilhar também. Mas é revoltante o que está acontecendo no nosso país, viu, pessoal? E a gente não pode aceitar de braços cruzados ou sentado no sofá. Chegou a hora de agir, chegou a hora de ir para as ruas. Um grande abraço para vocês e eu vou trazendo atualizações para vocês. Devo fazer uma live mais tarde também, mas nós não podemos aceitar o que está acontecendo no nosso país. Chegou a hora de colocar um ponto final, chegou a hora de colocar um chega e o Supremo Tribunal Federal tem que agir de acordo com a lei, de acordo com a Constituição e não de acordo com posicionamentos políticos, porque, detalhe, Edson Fachin já disse declaradamente nas eleições de 2014, Dilma, minha presidenta. Então acho que não cabe a esse cidadão tomar decisões sobre anular processos relacionados a um ex-presidiário da cúpula da tal ex-presidenta. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, pessoal, amanhã devo fazer mais um, porque realmente é revoltante o que está acontecendo, eu tô puto com isso, eu tô bem puto com isso, tô revoltado. Eu acho que eu tô expondo o sentimento de milhões de brasileiros com esse vídeo aqui. Tamo junto, obrigado pela atenção e até a próxima.